Uma boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde de segunda-feira. Gostaríamos nesse momento de agradecer a todos os nossos amigos, né, servidores que estão aí online conosco nesse momento, né, os internautas. Gostaríamos de agradecer a você, gestor, que aceitou o convite para estar aqui por alguns minutos, compartilhando conosco daquilo que nós já temos trazido para os servidores em nossos cursos, né? Gostaríamos de agradecer a você que está aí investindo um pouquinho do seu tempo conosco para a gente poder juntos aí compartilhar um pouquinho do que desde 2014 nós temos falado, né, aos entes públicos e alertados sobre os riscos, né, e desafios para implantar o e-social nos órgãos públicos. Na tarde de hoje, eu gostaria de trazer para vocês algumas informações, né? Nós vamos começar iniciando por uma questão mais conceitual, trazendo alguns conceitos para que você, gestor público, possa entender o que é o e-social e assim poder realmente acompanhar esse projeto e a implantação dele no seu órgão público, aí, seja ele estadual, municipal ou até mesmo federal. Continue conosco, né, durante mais alguns minutos até que nós tenhamos trazido essas informações. Então será um prazer tê-los conosco e mais uma vez gostaríamos de agradecê-los, né, de estarem aqui nessa nossa primeira live para órgãos públicos. Como nós dissemos, já essa é a primeira live e será a primeira de muitas. Nós gostaríamos de ter mais encontros com os gestores públicos para trazer para eles aqui sempre alguns tipos de alertas, algumas orientações durante esse processo de implementação e da implantação do e-social em seu órgão. E nós estamos preocupados, né, porque a grande parte deles ainda está começando esse processo, é um processo longo, difícil, com grandes desafios. E nós gostaríamos de estar à tarde de hoje trazendo alguns alertas importantes para que você comece nesse trabalho de maneira bastante desafiadora, né, e bastante árdua de implementar o e-social e comece isso de maneira rápida e imediata para que não traga maiores impactos e maiores problemas para o seu município. Ok? Vamos então começar com uma questão mais conceitual, iniciando agora em relação a definir o que é o e-social. Vamos entender um pouquinho sobre esse conceito, começando por isso daí, ok? Vamos trazer alguns slides para vocês, né, e aí vocês poderão entender um pouquinho melhor. Bom, como dissemos, nós gostaríamos de tratar um pouquinho essa questão conceitual. Para isso, nós preparamos alguns slides para nos auxiliar e até para que você, gestor público, né, possa acompanhar de maneira mais didática um pouquinho desse conceito. Primeira coisa que eu gostaria de trazer para você aqui, né, é exatamente essa necessidade, né, de que você entenda o que é o e-social. Se você entender o que é o e-social, vai ficar bastante fácil para a gente, né, a gente poder mudar, né, essa forma, a sua visão, ok? Então, a princípio, né, eu queria trazer para vocês, né, um conceito do que é o e-social propriamente dito, tá bom? Bom, o e-social, como nós falamos, não é nada novo. Ele começou lá em 2007 com o primeiro projeto, que foi a nota fiscal eletrônica, né, e seguido das chamadas escriturações fiscais digitais, no qual também o seu município já foi inserido. Afinal, a sua prefeitura, o seu estado já são responsáveis pela emissão do documento fiscal eletrônico e também pela recepção, né, desses documentos enquanto contratantes ou enquanto compradores, né, de produtos e recebem esse documento fiscal. Então, foi uma grande inovação em 2007, a nota fiscal eletrônica, uma mudança de concepção, que mudou também a maneira como as informações da área econômica eram registradas, e desde lá já se sabia que era necessário mudar o registro de tudo quanto é informação relacionada também, né, a relações do trabalho, ou seja, não é apenas a informação da área econômica, das atividades econômicas empreendidas pelas empresas, né, e pelos contribuintes, mas também era necessário mudar a forma como se registrava, como se armazenava as informações no âmbito das relações de trabalho. Então, desde 2007 se produz, né, uma mudança sistematizada, foram
14 projetos já implementados do chamado Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED, e a partir daí nós temos aí então uma mudança cada vez mais sistemática também de outras áreas. E a outra área que foi modificada então foi especificamente as relações de trabalho. Para isso se criou um outro subprojeto, né, do SPED, nós tivemos já 14, e se criou também um outro subprojeto chamado E-Social. O objetivo do E-Social era transformar a forma como as informações das relações de trabalho são registradas. Então se criou, né, um modelo novo, e nesse modelo a base dele era realizar esta tarefa não mais da maneira como se fez ao longo da história, ou seja, registrando em meio de papel no início, depois no que a gente chama de meio informático, né, onde a gente utiliza o computador para registrar isso. Ao contrário disso, se criou um modelo novo, que é o modelo digital, um modelo bastante mais eficiente, e aí se criou então um formato novo para essa informação. E o E-Social nada mais é que a construção de um banco de dados. Então, com esse banco de dados, os órgãos de fiscalização e controle conseguem, né, realizar a sua tarefa, ou seja, que é fiscalizar, que é acompanhar através dessas informações de maneira sistematizada tudo que é produzido em termos de relação de trabalho nesse país. E nesse objetivo, né, de mudar todas as informações relacionadas ao trabalhador e também às empresas, ou seja, o cumprimento das obrigações acessórias e das obrigações principais muda, ou seja, a maneira como eu irei realizar essas obrigações, irei cumprir essas obrigações principais, que é o pagamento dos tributos, e as obrigações acessórias, que é a produção da informação para que se apure corretamente os tributos que cada contribuinte, seja ele empregador, seja ele uma atividade econômica, teriam que produzir, teriam então essa informação num banco de dados único. Então esse banco de dados único, né, obrigatoriamente ele seria compartilhado por todos os órgãos de fiscalização e controle. Quais são esses órgãos? Aí nós temos aí a Receita Federal do Brasil, nós temos aí a Secretaria Nacional de Previdência Social, o INSS, a Caixa e o Ministério do Trabalho. Então, esses 5 entes, né, de fiscalização e controle compartilham, né, esse banco de dados que é produzido pelo próprio empregador e é então transmitido num formato diferente, que é o formato digital, de maneira sistematizada, com regras próprias, com uma organização desse banco de dados próprio. E o grande desafio do E-Social para você, gestor público, é permitir que o seu município consiga cumprir, principalmente, inicialmente, com os prazos para a construção desse banco de dados e, posteriormente, cumprir também com o reabastecimento periódico desse banco de dados e a sua transmissão contínua. Muitas mudanças serão necessárias, não só apenas na metodologia de produzir as informações, mas principalmente na cultura. Por quê? Porque o E-Social, pela primeira vez, nós temos uma ferramenta no qual todos os empregadores do país terão que cumprir a regra, né, da legislação de maneira sistemática, ou seja, prazos, também questões legais, itens legais de cada legislação própria, ou seja, a legislação dos próprios entes públicos ou a legislação geral, seja ela da Previdência, seja ela da própria Constituição, serão observados esse cumprimento a partir especificamente desse sistema que é o E-Social. Então, o E-Social é um banco de dados que vai permitir que os entes públicos, não só os entes públicos, mas todos os empregadores de maneira geral, comprovem efetivamente que estão cumprindo com a lei. Então, é uma fiscalização eletrônica do cumprimento da lei. E os entes públicos que até agora tinham um volume determinado de informação a produzir,
né, para que eles pudessem ser fiscalizados. De agora em diante, eles terão um volume muito maior de informações a serem transmitidos através do e-social de maneira sistemática, ou seja, existem regras, existem prazos a serem cumpridos por parte dos entes públicos. Bom, isso é apenas o início, né? Isso é apenas a questão de você entender o que é o e-social, você, gestor público, mas o mais importante é você entender que todos os seus servidores estarão no e-social, sejam eles servidores de regime próprio ou do regime geral, sejam eles estatutários, sejam eles de regimes especiais, como é o caso dos comissionados, de cargos em comissão, ou mesmo aqueles com contratos temporários de trabalho com seu órgão público. Ou seja, todos eles estarão no e-social. Mas a grande inovação do e-social é que eu também terei que prestar informações sobre aqueles trabalhadores sem vínculo de emprego. Ou seja, aquele trabalhador que é contratado para uma prestação de serviço continuada ou não continuada pelo órgão público e que, de certa forma, então, tem a sua remuneração, né, paga pelo ente público, pelo órgão público. Então, essa remuneração significa que o seu órgão público terá que fazer retenções previdenciárias, retenções tributárias, e os entes de fiscalização e controle querem saber, querem conhecer essa informação também, ou seja, você terá que produzir essa informação também para o ente público. Bom, essa é a parte conceitual, ou seja, que nós queríamos explicar. O que é o e-social? Nada mais que um grande banco de dados, num formato agora que é o formato digital, bem diferente do formato que a gente costuma dizer que é o informático, né? Que são os formulários eletrônicos que hoje são produzidos e transmitidos, né, para os entes de fiscalização e controle. Cito como exemplo a RAIS, a DIRF, né, a própria GFIP, que são nada mais que formulários eletrônicos, são relatórios com parte das informações sobre as relações de trabalho. Agora em diante você não vai prestar informações mais em formulário, mas sim você vai produzir um banco de dados sobre tudo o que acontece, e esse banco de dados, de maneira integral e de forma sistematizada, será transmitido para o ambiente nacional do e-social, que é o que a gente chama de repositório nacional do e-social. É um local onde todas essas informações ficarão armazenadas à disposição dos entes de fiscalização e controle. Esses entes de fiscalização e controle, então, terão um volume muito maior de informações do que tem hoje para fiscalizar e para verificar o cumprimento, principalmente das obrigações principais por parte, no nosso caso aqui, dos nossos órgãos públicos. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né? E para que vocês compreendam, né, que é necessário um cuidado muito grande já a partir da concepção do que é o e-social, ok? Bom, a partir daí nós temos então que entender como que ele vai ser implantado, como que o e-social será sistematicamente implantado, e ele já começou, porque essa implantação começou para o primeiro grupo de empresas, de contribuintes que estão na obrigação chamadas grandes empresas, como vocês estão verificando nessa transparência. O e-social dividiu em 3 grupos os contribuintes que estarão no e-social. O primeiro grupo é formado por grandes empresas que começaram no e-social em janeiro de 2018 e que já estão, desde início de junho, cumprindo com a última etapa, né, do faseamento ou da implantação do e-social. Bom, aí nós temos também o outro grupo que foi chamado de demais empresas, que é formado por empresas menores, com faturamento inferior a 78 milhões. Essas empresas começam agora, a partir de segunda-feira, dia 16 de julho, na obrigatoriedade de estarem transmitindo suas informações no e-social. Então, vocês vão verificar também, né, de maneira sistemática, que diferentes tipos de informações são transmitidas no e-social. Nós temos lá informações que são os cadastros do empregador e tabelas, dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas e com os órgãos públicos, no nosso caso, a folha de pagamento,
E aí nós temos também os dados de segurança e saúde do trabalhador, que hoje, né, grande parte dos nossos órgãos públicos, infelizmente, não produz da maneira correta como hoje é exigido pela legislação. Bom, de acordo com a fase, né, essas informações são transmitidas em períodos diferentes. Em média, a cada 60 dias, começa ou inicia uma etapa nova de transmissão das informações para o e-social. E aí, no caso, os órgãos públicos começarão em janeiro de 2019, mais especificamente em 14 de janeiro de 2019, começa a obrigatoriedade dos entes públicos. De janeiro, né, até final de fevereiro, serão transmitidos os cadastros do empregador e tabelas. A partir do dia 1º de março, começam a transmissão dos dados dos trabalhadores e seus vínculos com o órgão público, ou seja, todos os servidores, sejam eles efetivos, sejam eles temporários, sejam eles comissionados, terão suas informações cadastradas e transmitidas a partir do dia 1º de março de 2019. E essas informações têm que estar atualizadas, né? Vamos falar sobre isso mais à frente. E não apenas os servidores, mas também, como nós falamos aqui, os trabalhadores sem vínculo de emprego que prestam serviço aos entes públicos também terão essas informações transmitidas a partir de março de 2019. A folha de pagamento começa a ser transmitida no e-social em maio de 2019. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses para explicar o seguinte: a folha de pagamento que o e-social está solicitando, está exigindo, não é apenas um relatório, como acontece hoje com a GFIP, que é um resumo da folha de pagamento. Na verdade, o e-social ele quer a íntegra da folha de pagamento ou do contra-cheque do servidor. Então, como diz uma colega aí, é um print screen, né, do contra-cheque. Na verdade, eu digo que não é print screen, é um print screen plus, porque ele tem mais informação do que é exigido hoje, do que é apresentado no contra-cheque. Ou seja, aquele contra-cheque que o servidor tem e que vai para o banco para pagá-lo, esse mesmo contra-cheque será transmitido integralmente com cada um dos proventos e com cada um dos descontos para o e-social. Feito isso, né, aí nós temos uma nova etapa, que é a substituição da GFIP, que deixa de existir já a partir de julho de 2019 para os órgãos públicos, e aí em julho de 2019 começa um outro grande desafio para os órgãos públicos, que é a transmissão dos dados de segurança e saúde do trabalhador. Ou seja, hoje grande parte dos órgãos públicos, mesmo aqueles que são regime próprio, produzem ou pagam, né, ao seu servidor alguns direitos previstos na legislação geral, ou seja, na CLT, na Constituição, quando o tema é segurança e saúde do trabalhador, né? Seja como forma de compensar esse trabalhador pelo maior desgaste, né, pela maior exposição a riscos laborais. E isso terá que ser informado no e-social de maneira sistemática, ou seja, eu terei que produzir essas informações e de agora em diante, quando um determinado servidor for receber algum desses benefícios relacionados à segurança ou medicina do trabalho, ele só poderá receber efetivamente se eu comprovar que esse servidor tem direito, faz jus a esse direito. Caso eu não possa pagar, então não adianta mais a história do gestor que, com a melhor das intenções, manda incorporar ao pagamento de determinado servidor uma insalubridade, uma penosidade e assim por diante, sem que isso tenha sido efetivamente comprovado o direito desse servidor. Não pode mais. Ou seja, o e-social vai exigir que efetivamente esse servidor tenha isso sido comprovado, né, para efetivo pagamento por parte desse servidor. Bom, então essa é a forma, é a maneira como o e-social é o cronograma de implantação do e-social. Ou seja, a preocupação nossa é que dentro de 6 meses todos os órgãos públicos estarão nessa obrigatoriedade. Infelizmente, grande parte deles ainda não se preparou. E aí nós temos que entender que o e-social, e aí vem a participação importante do grande desafio, né, para o gestor público,
Porque o E-Social ele não é uma obrigação exclusiva do RH. Ele não vai impactar apenas o RH, ele vai impactar também outros setores, né, da administração pública. E por isso, a gente quer que você entenda que o E-Social ele tem riscos, ele tem impactos, né? O primeiro risco é aquele mesmo de não cumprir com a obrigação. E existe na legislação do próprio E-Social previsão, né, de penalidade para não cumprimento de prazo ou por deixar de prestar informação de maneira correta. Então, nós temos lá na resolução número 2, que foi publicada lá já desde 2016, no seu artigo 5º, essa previsão. Lá diz o seguinte: os empregadores e contribuintes obrigados a utilizar o E-Social e que deixarem de prestar as informações no prazo fixado ou que as prestarem com incorreções ou omissões ficarão sujeitos às penalidades previstas na legislação específica. Ou seja, gente, a legislação específica já existe. Já existe hoje previsão pelo não cumprimento de muitas dessas obrigações. Cito como exemplo as penalidades, né, pelo descumprimento, por exemplo, da legislação de segurança e medicina do trabalho. O Ministério do Trabalho está em cima aí de todos os empregadores, inclusive de empregadores públicos. Nós temos notícia, né, de empregadores públicos, né, que tiveram fiscalização do Ministério Público do Trabalho e que tiveram que, então, realizarem, né, acordos para que possam cumprir esse prazo, num prazo determinado, com todas as obrigações relacionadas a isso. Então, esse é um principal impacto, ou seja, você poderá ser penalizado enquanto gestor, o seu servidor, enquanto responsável pelas informações, também poderá ser penalizado, né, pagando multas, e não apenas penalidades que a gente chama de penalidades pecuniárias, ou seja, com pagamento de multa, mas existirão também penalidades no aspecto administrativo. Essas eu vou falar mais à frente, porque esse é o grande risco, ou eu considero o maior risco para a administração pública. Mas antes disso, eu queria trazer aqui uma informação sobre os impactos para os outros setores, né, em que nós vamos ter em relação ao E-Social. Esses outros setores, né, são setores que a administração pública muitas vezes não considera como partícipes do E-Social, mas eles são extremamente importantes porque eles também vão produzir informações para o E-Social. Então eu listei aqui, né, nessa nossa live, né, alguns desses setores. Nós apresentamos inclusive isso durante o nosso curso. Seus servidores que participaram de curso conosco já viram esses slides aqui, e por isso é uma preocupação deles e uma inquietude natural de compartilhar com os demais servidores essa responsabilidade. Só que, como servidor de uma determinada área, de determinada secretaria, de um setor, ele está limitado ao seu setor. Ele não pode comandar, né, um outro setor fora, né, da sua alçada. Então, por isso nós gostaríamos que o gestor, né, tenha essa participação fundamental. Por quê? Ele é o único que pode comandar toda a administração pública. Ele é o único que pode ingerir em toda a administração pública. E sem essa ingerência dele, o RH não poderá ou não conseguirá construir esse banco de dados para o E-Social. Por quê? Porque ele depende de informações que não estão exclusivamente no RH. Bom, aí tem esse slide aí onde nós colocamos, então, os impactos dos novos processos do E-Social. Não é apenas para montar primeiro o banco de dados para o E-Social, mas também a continuidade de geração de informações para o E-Social depende de que processos novos dentro da administração pública sejam produzidos, montados, para que os demais setores envolvidos possam gerar essas informações no tempo, né, e no prazo necessário para serem abastecidas no E-Social. Então nós temos lá, por exemplo, o setor contábil, onde nós temos informações de pagamentos de terceiros, retenções tributárias e previdenciárias e créditos, né, diversos que serão apurados e que serão informados no E-Social. Fazendo um parênteses aqui, lembrando que para a área contábil e financeira, nós temos também uma outra obrigação que é paralela ao E-Social, que é um desmembramento do E-Social, que é FD-REINF, ou Escrituração Fiscal Digital REINF, que vai tratar das retenções tributárias, ou seja, tudo que é retenção tributária
relacionada àqueles tributos relacionados lá na REINF deverão ser informados através dessa escrituração, no qual o órgão público também está inserido. Então, o setor contábil, a contabilidade e as finanças terão que produzir a REINF, e ali eles terão que prestar uma série de informações complementares ao e-social. Bom, além disso, nós temos também o jurídico, que terá participação no acompanhamento de processos judiciais e administrativos que poderão impactar de alguma forma as obrigações principais e também a própria obrigação secundária, no caso a obrigação acessória, que é o próprio e-social. O setor de saúde e segurança do trabalho, que praticamente não existe na maior parte dos órgãos públicos municipais, por exemplo, alguns das autarquias já produzem, outras não. Os órgãos públicos estaduais têm esse segmento, mas precisam implementar de maneira diferenciada, mas é uma preocupação porque a maior parte dessas informações hoje ficam na gaveta, ficam lá guardadas, elas não são transmitidas. E hoje, a partir do e-social, esses laudos que são produzidos para hoje fiscalização e controle pelo Ministério do Trabalho, pela Previdência, pelo INSS e pela própria Receita Federal do Brasil, deverão agora ser também transmitidos, deixam de ser apenas um arquivo morto e passam a ser banco de dados para o e-social. E essa talvez seja a maior, se não, a grande inovação do e-social, principalmente impactando profundamente os órgãos públicos, e você, gestor público, terá que tomar muito cuidado, porque esse é um segmento bastante sensível, na administração pública, que exige principalmente que a sua legislação própria esteja realmente adequada, de acordo com a legislação federal, e principalmente que tudo que você informar no e-social exista realmente essa previsão correta. E nós temos também o setor financeiro, o setor de compras e cadastro, onde nós teremos ali os contratos de terceiros, que são os contratos de trabalhadores sem vínculo de emprego. Então, esse segmento que gerencia, que administra os prestadores de serviço, que também vão estar no e-social. Através do setor financeiro e dos suprimentos e compras que chegam as notas fiscais, dos chamados prestadores de serviço, dos servidores cedidos, e muitas vezes isso não chega no RH. Então, é a necessidade que essas informações cheguem no RH para que elas sejam prestadas no e-social também. Ok? Bom, não é apenas esse setor, nós temos também o setor de estrutura e engenharia, e aí nós temos aí as obras de construção civil que passam a ser também informadas no e-social, e aí não vou entrar aqui em muitos detalhes, nós temos aí, além do e-social, a REINF, teremos também o SERO, que é o Sistema Eletrônico de Regularização de Obras, que vai acompanhar também a e-social e REINF. E aí nós temos então o RH, que vai se responsabilizar pela parte de remuneração dos servidores e também pela parte de administração de pessoal. Como nós sabemos, na administração pública, muitas vezes a administração de pessoal ela é feita de maneira descentralizada, ou seja, o servidor ele não está lá trabalhando diretamente ligado ao RH. Ele está lotado na secretaria, na autarquia, na fundação. Então, esse servidor que está lotado, ele presta informações sobre a sua frequência, sobre também a sua situação diária de trabalhador. Ele presta essas informações na secretaria, não é lá no RH. E essas informações, então, têm que chegar até o RH de maneira rápida, eficiente e de maneira sistematizada, com um volume de informação que a gente considera que é muito maior do que o exigido hoje, para que isso seja inserido e transmitido no e-social. Lembrando aqui que hoje, nesse momento, não há o controle eletrônico de ponto no e-social, mas futuramente existe essa previsão de que o e-social vai exigir que os empregadores tenham o seu ponto eletrônico conectado via internet ao e-social. Então, isso é uma previsão futura. E aí você tem que começar a se perguntar se eu estou preparado para dentro de 3 anos, que isso seja realidade aí dentro do meu órgão público aí, propriamente dito.
E não poderíamos deixar de informar sobre o pessoal de TI, né? Como existe uma inovação muito grande no aspecto de novas tecnologias, não apenas sistematicamente em termos de TI, mas também relacionadas principalmente a informações de um novo formato, novos softwares, uma nova interação, né, que as informações precisam ter, de integração. Então, é necessário que o pessoal da TI esteja bastante atento, né, a essa realidade aí, ok? Então, o pessoal de TI tem que estar integrado ao social e eles vão ser bastante importantes nesse processo aí, propriamente dito. Bom, isso é que nós teríamos, assim, de integração, né, com toda a administração pública. Você, gestor, tem um papel fundamental de integrar todos esses setores e permitir que o e-social, né, possa obter os dados e as informações necessárias que vão abastecer lá o pessoal do RH para que eles possam construir esse grande banco de dados que o e-social está sendo exigido, ok? Bom, e nós temos também, né, que falar com vocês agora de um último alerta, um alerta que nos preocupa bastante. Bom, nós transcrevemos aí para esse slide que você está vendo na tela, uma página do Manual do E-Social. Esse manual é produzido, né, pelos órgãos gestores do E-Social, que é formado por cada um desses 5 entes de fiscalização e controle, e eles produzem esse manual, e dentro desse manual, lá na página 58, existe uma recomendação para os órgãos públicos. E eu gostaria de colocar essa recomendação agora de maneira muito clara, muito objetiva. Bom, trocando, como a gente costuma dizer lá em Minas Gerais, trocando miúdos, quer dizer o seguinte, que o ente federado responsável é o ente municipal ou o ente estadual ou o ente federal. Ou seja, não importa se ele tem autarquias, não importa se existe um judiciário, se existe um legislativo, quem presta informação e quem responde por essas informações em última instância é o ente federado responsável. No município, né, a nível municipal, o município, ou no caso, em alguns casos hoje, né, a prefeitura, que é a municipalidade, representa a municipalidade, a nível dos estados, o próprio órgão, né, executivo estadual, e a nível federal, a própria União. No nosso caso aqui, a grande maioria, né, dos municípios, a grande maioria dos órgãos públicos são municipais e provavelmente são alguns dos que estão hoje nos assistindo, né? O órgão público, né, estadual ou municipal só terá cumprido com a obrigação, ou seja, só terá cumprido com a obrigação com o E-Social se cada um dos demais órgãos pertencentes ao ente federado responsável também tiver cumprido com essa obrigação. Ou seja, no município terá que cumprir com a obrigação a Câmara, terá que cumprir com a obrigação as autarquias, as fundações e objetivamente, o próprio Poder Público Executivo Municipal. Feito isso, se todos eles tiverem cumprido com essa obrigação, então o E-Social considera que a obrigação com o E-Social terá sido cumprida, caso contrário, não. Se um desses órgãos não cumprir com o E-Social, qual é a penalidade? A penalidade é o que está bem claro aí, em amarelo nós colocamos aí, né, item C, diz o seguinte: a certidão negativa de débito CND da Receita Federal do Brasil, né, só será disponibilizada para o ente federado responsável que tiver em o quê? Kits com as obrigações com o social. E para estar kits, todos têm que ter entregue as informações. Então, ou seja, o grande risco que você corre aí no município é se os demais autarquias, se os demais órgãos públicos, como a Câmara, não cumprirem, você vai ficar sem CND. Se a sua administração municipal não cumprir com as informações do E-Social, você não vai ter CND. E aí não é apenas com o cumprimento da obrigação principal, mas é o cumprimento da obrigação acessória, que é o envio das informações para o E-Social. Como nós já informamos, né, só é possível hoje apurar a obrigação principal se você tiver prestado as informações
inicialmente nas obrigações acessórias. Por quê? Porque o e-social ele vai permitir que um outro sistema, que a gente chama de sistema apurador, que é a DCTF Web, gere, então, as guias de recolhimento previdenciário. Se eu não abasteço o e-social, a DCTF Web não tem dados para gerar no sistema apurador a guia de previdência ou o DARF previdenciário, como agora vai ser feito o recolhimento por DARF. Então, isso é muito sério, né? Isso você poderá até, nós vamos voltar mais em detalhes, mais numa próxima live sobre isso, mas a princípio, que nós gostaríamos de trazer aqui para você, né, gestor público, são esses alertas de preocupação nosso. Por quê? Hoje o seu maior risco é ficar sem cima CND. Imagine o seu município sem receber transferências governamentais, as transferências da União, as transferências do Estado, porque não tem CND, da Receita Federal do Brasil. O impacto disso não precisamos nem comentar, né? Saúde, educação, a própria capacidade sua de pagamento dos seus fornecedores, servidores, ficará totalmente comprometida. Então, parar o município não é a intenção do governo federal em relação ao e-social. Logicamente que haverá aí um período grande, né, de acomodação, onde essa cobrança, né, ela vai ser adiada ao máximo, mas a informação que já foi publicada no site do e-social nesta semana é de que essa cobrança para os órgãos públicos, no nosso caso, começa em maio de 2019. Então, em maio de 2019 é o prazo de acomodação, é o prazo em que os órgãos de fiscalização e controle vão dar para que você consiga implantar o e-social e, eventualmente, cometa erros de não cumprimento de prazos, o erro de não envio de alguma informação ou informação incorreta, mas a partir de maio de 2019, essa colherzinha de chá que está sendo dada pela fiscalização acaba. Então, é um prazo muito curto, menos de um ano, para que você consiga implantar o e-social. Nós temos estimado, junto com outros colegas que atuam no setor, né, nesse segmento do e-social, nós temos estimado que um órgão público municipal, por exemplo, a título de exemplo, né, da administração direta, ele não, né, consegue implantar o e-social com menos de 8 meses. Né? Isso considerando que ele não tem ainda que fazer mudanças de legislação, mudanças mais demoradas, né, na estrutura da própria administração pública. Caso contrário, ele tomará um tempo até maior. Né? Nós temos notícia aí de municípios, como o município de Curitiba, né, que já está desde 2014 nesse processo de implantação, município de Campinas, né, e outros municípios que vêm aí ao longo dos últimos 3, 4 anos em implantação com o e-social. Então, nós sabemos que hoje é necessário uma força-tarefa e você, gestor público, é o único que pode comandar essa força-tarefa, que pode instituir essa força-tarefa. Não é responsabilidade sua ter o conhecimento técnico necessário. Para isso, o seu servidor tem que ser capacitado e treinado. O Grupo EcoBrasil tem feito essa função, tem cumprido essa função de capacitar servidores para o e-social. Já são mais de 380 entes públicos, né, capacitados em todo o país, treinados por nós, e nós temos caminhado aí, né, junto com os entes para poder acompanhar, e nós gostaríamos de nos colocar à disposição sua também, como gestor, de estar acompanhando, né, e auxiliando você, né, não apenas como empresários, como professores, mas também como cidadãos, nós temos essa obrigação. Então, nós estamos à disposição de vocês, né, e vamos encerrando aqui a nossa primeira live, né, para gestores públicos, e estamos bastante satisfeitos, né, de ter essa oportunidade de falar a você. Esse vídeo vai ficar disponível, né, no YouTube, para que você possa revê-lo, para que você possa ouvi-lo novamente, se você não teve oportunidade, e nós voltaremos numa outra oportunidade falando de outro tema, com outros alertas importantes, e vamos deixar esse canal de comunicação em aberto aí com os gestores públicos. Agradecemos a você que esteve conosco até agora, a todos aí, os nossos internautas que estão nos acompanhando, e incentivamos vocês a estar atentos ao nosso canal, né, o canal do Grupo EcoBrasil, trazendo aí informação de qualidade, informação fidedigna para os órgãos públicos em relação ao e-social. Um grande abraço, né, e até a próxima live aí, em que nós estaremos juntos aí. Um grande abraço a todos vocês.